Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de um dos assuntos aí que mais deu o que falar no cinema esse ano e que vai continuar dando o que falar nas próximas semanas, pelo menos, e principalmente quando as indicações começarem a surgir. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do filme do Coringa que teve uma sequência confirmada. Então, vamos lá. E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Eu tô tentando chegar a 150 mil inscritos, então se vocês pudessem me ajudar, eu ficaria muito agradecido. Então vamos lá, começando do princípio, obviamente todos vocês já sabem que o filme do Coringa bateu a marca de $1 bilhão, então é meio óbvio que eles iam confirmar algum tipo de continuação, mas isso aconteceu mais rápido até do que as pessoas imaginavam. Mas o que muitas pessoas não sabiam é que o Joaquin Phoenix está disposto a fazer essa sequência e muitas pessoas estavam achando que justamente o ator Joaquin Phoenix seria o problema para fazer uma sequência, mas ao que tudo indica não. Ele, desde as gravações do primeiro filme, que ele já estava conversando com Todd Phillips a respeito da possibilidade de uma sequência. Ele inclusive falou que era um personagem muito rico, que ainda tinha muita coisa para desenvolver, que não ia caber em um filme só. Ele, inclusive, já tinha solicitado para o Todd Phillips fazer uma sequência, ou pelo menos pensar em alguma história que eles poderiam fazer depois que o filme do Coringa saísse em cartaz. Eles não esperavam que o filme fosse um sucesso tão grande, mas ele, inclusive, chegou a fazer Photoshop de alguns pôsteres, colocando o Coringa no pôster de Bebê de Rosemary, por exemplo, e mostrando que era um filme que combina esteticamente. E se a gente for analisar em termos temáticos também, ele é um personagem que combina muito porque o personagem do Coringa é um personagem muito rico. Obviamente ele fez isso somente para ilustrar, obviamente ele não quer que o Coringa apareça no filme Bebê de Rosemary, mas ele usou isso para ilustrar. E a gente sabe que ele não aceitou entrar no universo Marvel porque a Marvel queria 9 filmes, eles fazem contratos enormes. O próprio Doutor Estranho já apareceu em 3, por exemplo, que era o papel que o Joaquin Phoenix teria feito para a Marvel. Ele recusou por causa disso, porque ele não queria um compromisso tão grande de filmes, e muitas pessoas já levaram isso como quase que uma prova que ele não ia querer fazer uma sequência do Coringa, mas eu acho que não, porque ele poderia muito bem ter aceitado 2 ou 3 filmes no contrato da Marvel, mas não, a Marvel queria 9. Então vamos falar agora a respeito dessa confirmação de que o filme do Coringa vai ter uma sequência. Então, ao que tudo indica, o diretor Todd Phillips, que é o diretor de Coringa, entrou com o pé na porta nos estúdios da Warner e falou com Toby Emmerich, que é o presidente hoje, que tomou o lugar do Kevin Tsuchihara nos últimos meses, e falou que ele queria desenvolver vários filmes nesse mesmo clima do filme do Coringa, vários filmes de origem para vilões e etc. E o Toby Emmerich falou não, o filme do Coringa funcionou por causa disso, obviamente não tem como a gente saber exatamente o conteúdo da reunião, mas ele falou que não era um plano viável de ser seguido, porque funcionou com o filme do Coringa por vários fatores, mas não era uma coisa sustentável para vários filmes. E eu devo concordar, eu acho que o Coringa é um vilão muito mais rico do que qualquer outro vilão aí que a gente possa ver. Eu até concordo que o Lex Luthor pode dar um filme bom, mas eu acho que fazer uma série de filmes de origens de vilões, eu acho que não seria uma ideia tão boa assim, porque eu acho que vai ser muito difícil duplicar o que o Coringa conseguiu fazer. Mas como um bom negociador, o Todd Phillips conseguiu sair com mais uma propriedade da DC para fazer um próximo filme. Eles não falaram ainda quem é essa propriedade, eles só falaram que é um vilão. Então pode inclusive ser o próprio Lex Luthor, ou pode ser algum outro vilão do Batman, o Pinguim, por exemplo. A gente não sabe ainda o que vai acontecer quanto a isso, mas foi confirmado que eles já discutiram também a possibilidade de fazer um filme 2 do Coringa, talvez continuando a história ou talvez tomando um rumo um pouquinho diferente. E essa notícia nem surpreendeu muita gente porque o filme bateu $1 bilhão e é muito raro que um filme que bateu $1 bilhão não tenha uma sequência. Pensando de cabeça, acho que o único filme que bateu $1 bilhão que não teve sequência foi o próprio Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, porque foi o fim da trilogia. É muito raro, e o Harry Potter e etc. Mas até o Harry Potter teve uma sequência se a gente pensar em Animais Fantásticos. E eles voltaram a falar também da DC Black, que seria quase que uma segunda unidade da DC para lançar filmes mais dark, filmes para maiores. Mas quanto a isso, a gente ainda não sabe se isso vai efetivamente sair do papel, e o Todd Phillips seria quase que o produtor-chefe
dessa nova marca, mas isso ainda não foi esclarecido. E outra notícia que surgiu em volta do filme do Coringa também é que o Todd Phillips pode ter ganho 100 milhões de dólares de salário pelo filme, porque a gente não sabe exatamente o que foi negociado, mas ele não recebeu um salário muito grande e ele ficou de receber 10% das bilheterias. A gente não sabe exatamente se é 10% do retorno, se é 10% do lucro. Então, assim como aconteceu nos 3 filmes da franquia Se Beber Não Case, o Todd Phillips ganhou muito dinheiro porque ele sempre negocia esse tipo de acordo. Ele é um cara que bota muita fé nele mesmo, então ele sempre sai ganhando bastante e a parceria dele com a Warner gerou muitos lucros para as duas partes. E outra coisa que saiu também nos últimos dias no The Hollywood Reporter, que eu já tinha falado aqui, muitas pessoas tacaram pedras em mim, é que a Warner tem 50% dos lucros do filme para ela, enquanto a Village Roadshow fica com 25% e a Brown Studios com 25% também. Então eu chutei que a Warner receberia 60% dos lucros, mas não. É um pouco menos ainda, é na faixa dos 50%, enquanto metade do filme foi financiado por terceiros, então a Warner vai pagar essa parte do lucro para esses cofinanciadores, como ela faz normalmente. Não é um ponto negativo da Warner, é só a forma que ela trabalha, e muitas pessoas me atacaram simplesmente por eu ter dado essa informação, que é um fato. Mas agora vamos falar sinceramente o que esperar de uma sequência do Coringa. Eu vou colocar uma enquete aqui do lado para vocês me falarem. Vocês gostariam de ver uma sequência do Coringa ou não? Porque eu tô vendo o público quase que dividido meio a meio, eu tô vendo muitas pessoas falarem que não gostariam de ver uma sequência do Coringa porque é um filme isolado, porque é um filme que funciona muito bem de forma independente. Eu até concordo com isso. Eu acho que o filme tem pra onde ir sim, se eles decidirem seguir essa mesma linha narrativa. Eu acho que o filme tem como se ser desenvolvido nessa mesma linha do tempo, mas eu acho que se eles não quiserem seguir essa linha do tempo, eu acho que eles podem se inspirar inclusive nos quadrinhos, que não seguem tão firme assim uma linha. Eles fazem uma história, a história deu certo, eles fazem outra. Tem muitas histórias soltas que eles podem se inspirar. Então eu acho que algumas opções são as seguintes. Eu acho que a Warner poderia fazer quase que um retcon, ignorando algumas coisas que acontecem nesse primeiro filme. Talvez se eles quiserem juntar o Coringa com o Batman, talvez a diferença de idade possa ser colocada de lado, talvez apareça um Batman mais velho, ou um Batman não tão mais novo assim, como a gente viu no filme do Coringa. Se eles quiserem criar essa dualidade que é tão presente assim nos quadrinhos, envolvendo o Coringa, obviamente o Batman, ou eles podem simplesmente fazer uma nova história, fazer quase que uma antologia envolvendo o Coringa do Joaquin Phoenix. Talvez eles possam simplesmente pegar esse personagem e incluir numa história clássica do Coringa, ou eles podem desenvolver uma nova história envolvendo o Coringa, meio que ignorando o que veio antes, ou eles podem, obviamente, fazer uma sequência fiel, levando tudo em consideração, levando que ele tá ali na instituição, levando em consideração a possibilidade dele ser irmão do Batman, toda essa relação, o fato da mãe dele possivelmente estar mentindo ou tá falando a verdade. Eu acho que essas 3 seriam opções bem interessantes de serem tratadas, ou até possivelmente esse Coringa ser incluído no filme do Matt Reeves como o vilão, talvez não no Batman 1, mas no segundo filme do Batman do Matt Reeves, porque a Warner prometeu uma trilogia de filmes com o Matt Reeves, possivelmente ele pode vir a ser um vilão, considerando que o Batman é bem novo, então acho que até essa diferença de idade eles conseguiriam contornar dessa forma. Então acho que o estúdio tem várias opções. Obviamente, uma das opções mais aceitas aí é simplesmente deixar o assunto morrer, não fazer mais filmes do Coringa, mas eu acho que quando eles acertam a mão em um filme, tanto quanto a Warner acertou, a ponto de ser o filme com menor orçamento a bater a marca de $1 bilhão, eu acho que eles vão tentar, obviamente, arrecadar mais dinheiro. Olha o que eles fizeram com Harry Potter. Eles falaram que não ia mais acontecer filmes do Harry Potter, que a saga tinha acabado, e eles vieram não com 1, com 2, com 3, mas com 5 filmes de Animais Fantásticos. Então claramente eles não têm muitos escrúpulos nesse sentido, e eu acho que eles vão tentar tirar o máximo de dinheiro dessa franquia. E se o Joaquin Phoenix, o Todd Phillips e a Warner estão dispostos a fazer um novo filme, resta a gente que é fã assistir e discutir quais são as possíveis formas desse filme ser feito. Então, para dar continuidade à nossa conversa aqui nos comentários, eu queria que vocês me respondessem de forma sincera. O que vocês esperam de uma sequência do Coringa, tanto em termos temáticos quanto em termos de bilheteria? Vocês acham que eles conseguiriam duplicar essa marca de $1 bilhão? Eu acredito que sim.
considerando até o filme do Deadpool. O Deadpool 2 pra mim não foi tão bom, não chegou nem perto do primeiro, mas conseguiu fazer uma bilheteria superior. E olhando outros filmes que talvez não tenham sido melhores do que seus antecessores, e mesmo assim fizeram muito dinheiro, eu acho que o Coringa conseguiu criar um vínculo com o público de uma forma tão positiva que eu acho que uma sequência vai bater $1 bilhão, talvez possa fazer inclusive bem mais do que isso. E eu queria saber de vocês, qual dessas formas vocês acham que a Warner deveria seguir para fazer uma sequência do filme do Coringa? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.